Meu nome é Solange. Sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Sombrios. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder as notificações de novos vídeos. O homem que não dormia à noite. Havia um homem chamado Elias Moura, morador de uma pequena cidade cercada por florestas úmidas e neblina espessa. Trabalhava como relojoeiro, consertando o tempo dos outros, mas o seu próprio parecia ter parado. Elias não dormia, não por insônia nem por escolha. Simplesmente não conseguia. Durante o dia fingia estar bem. Arrumava relógios, sorria para os clientes e dizia que estava apenas cansado. Mas quando a noite caía, algo mudava. O mundo dormia. As luzes das casas se apagavam uma a uma e ele permanecia acordado, com os olhos vermelhos e a mente fervendo. Era então que os sussurros começavam. Tudo começou numa noite de inverno, quando o vento batia forte contra as janelas de sua oficina. Elias trabalhava no último relógio do dia, um antigo cuco de madeira trazido por uma senhora idosa que jurava que ele marcava mais do que horas. Enquanto girava a chave do mecanismo, ouviu uma batida leve na janela. Toque-toque, achou que fosse o vento. Ignorou. Mas então o som se repetiu, ritmado, insistente, como se alguém soubesse que ele estava ali acordado. Toque, toque, toque. Elias levantou os olhos e, por entre o vidro embaçado, jurou ver algo se mover na névoa. Uma sombra alta, imóvel, com a cabeça inclinada, observando. Mas quando piscou já não havia nada. Nos dias seguintes, o mesmo aconteceu. Sempre à mesma hora, 03:12 da madrugada. Elias marcava o tempo, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas cada madrugada trazia algo novo. Primeiro o som, depois o reflexo e então a voz. Era um sussurro rouco vindo do lado de fora da janela. Por que ainda está acordado, Elias? O relojoeiro congelou. Olhou ao redor, o coração disparando. Ninguém. Nenhum som além do tic-tac dos relógios pendurados pelas paredes. Dezenas deles marcando o tempo em descompasso, como um coro macabro. A voz repetiu mais próxima. Você lembra o que me prometeu? Elias recuou sentindo o sangue gelar. Promessa? Que promessa? Ele nunca fez promessa alguma. Mas uma imagem vaga atravessou sua mente. Um quarto escuro, um espelho quebrado e uma vela acesa até o fim. Na manhã seguinte, exausto e com as mãos trêmulas, Elias foi até o padre da cidade, o velho padre Lúcio, e contou o que vinha acontecendo. O padrão olhou com espanto e disse em voz baixa: Elias, você ainda mora naquela casa da Rua do Pinheiro? Sim, por quê? Padre Lúcio cruzou os braços, inquieto. Aquela casa foi de um homem que também não dormia. Ele dizia que quando fechava os olhos via o próprio corpo deitado, e outro igual a ele, em pé, o observando. Dizem que um dia os dois trocaram de lugar. Elias sentiu o estômago virar. O padre o abençoou e aconselhou que dormisse com um crucifixo sob o travesseiro. Mas naquela noite, o relógio da parede parou a 03:12, e antes que Elias pudesse entender, a janela se abriu sozinha com um estalo seco. Um frio sobrenatural tomou o quarto. O vento apagou as velas e uma voz sibilou de dentro da casa. Está na hora, Elias, de descansar. Ele girou lentamente a cabeça. Ali, no canto do cômodo, uma figura o observava. Alta, magra, com olhos abertos e sem pálpebras, idêntico a ele mesmo. Elias gritou, mas nenhum som saiu. O outro Elias sorriu, e o verdadeiro sentiu o corpo enfraquecer, as pálpebras pesarem pela primeira vez em anos. E antes de desmaiar, ouviu o último som. Toque, toque, o mesmo som na janela. Mas agora, vindo de dentro, o sino da igreja tocou 6 vezes naquela manhã fria. Mas Elias Moura não abriu a oficina. A porta permanecia trancada. As janelas cobertas por névoa por dentro, como se o frio tivesse nascido lá dentro. A vizinhança estranhou. O relojoeiro nunca. Se atrasava. Quando o padeiro, seu velho amigo, resolveu bater na porta, jurou ter ouvido um som abafado. Tic, tac, tic, tac. Dezenas de relógios funcionando ao mesmo tempo. Mas havia algo errado naquele som. Eles não marcavam o tempo. Repetiam o mesmo segundo. Naquela mesma manhã, Elias acordou. Ou ao menos achava que havia acordado. Estava em pé dentro da própria casa, olhando para si mesmo deitado na cama.
O corpo imóvel, os olhos fechados, como se finalmente tivesse conseguido dormir. Mas algo nele sabia. Não era mais ele quem estava ali dentro. Ao tentar se aproximar, o chão rangeu e o corpo sobre a cama abriu os olhos. Olhos fundos, secos, sem brilho. E num movimento lento, a versão adormecida de Elias sussurrou: "Agora é a sua vez de vigiar." O Elias desperto recuou, o pavor subindo pela espinha. Correu até o espelho da sala, mas o reflexo não o acompanhava. Enquanto ele tremia diante do vidro, o reflexo sorriu. Os dias passaram, ou talvez fossem noites. O tempo dentro da casa deixou de existir. Elias não sentia fome, nem sede, nem sono. Apenas ouvia o som dos relógios. Eles falavam com ele. Chamavam seu nome em coro. Vozes pequenas, mecânicas, sibilando entre os ponteiros. Tic, Elia, tac, Elia. O tempo não dorme. Ele tentou fugir. Abriu a porta da frente e deu um passo para fora. Mas a rua estava coberta por uma névoa espessa demais. As casas não tinham janelas. As árvores não tinham folhas. E ao longe ele viu silhuetas. Pessoas paradas, imóveis, como estátuas. Quando se aproximou, percebeu que eram ele mesmo. Dezenas de cópias, cada uma em uma postura diferente. Uma chorando, outra gritando, outra apenas observando. Todas com os olhos abertos, nenhuma piscava. E do meio delas uma voz ecoou: "Você consertou o tempo, Elias. Agora ele te conserta." De volta à cidade, o padre Lúcio foi chamado. Os vizinhos diziam ouvir o som dos relógios mesmo do lado de fora. Uma sinfonia doentia, pulsando em descompasso. Quando o padre abriu a porta da casa, encontrou todos os relógios parados. Todos marcavam a mesma hora, 03:12. No centro da sala, sobre a bancada, havia um único relógio funcionando. Um cuco de madeira, o mesmo que Elias consertara dias antes. O cuco abriu a portinha, e em vez do pássaro, uma voz rouca disse: "Ele finalmente dorme." Padre Lúcio olhou ao redor e viu no espelho rachado o reflexo de Elias parado atrás dele. Mas quando se virou, não havia ninguém. Desde aquela noite, a casa da Rua do Pinheiro permanece vazia. Mas quem passa por lá nas madrugadas jura ouvir o som de relógios ecoando na névoa. E se alguém ousar olhar pela janela, verá um homem pálido em pé sem piscar, observando o próprio corpo deitado na cama. Às 3:12, todos os relógios da cidade param. E por um breve segundo, o tempo olha de volta. Quando o padre Lúcio deixou a casa da Rua do Pinheiro, jurou nunca mais voltar. Mas na madrugada seguinte, algo mudou na cidade. Os relógios da praça, os sinos da igreja, até os pequenos despertadores das casas, todos começaram a marcar 03:12 e ali ficaram imóveis. Eternos, a cidade parou por um instante que pareceu durar uma eternidade. Os moradores começaram a ter o mesmo sonho. Um homem pálido, de olhos abertos, caminhando entre eles. Nenhum som, apenas o tic-tac arrastado que vinha do peito dele, como se um relógio pulsasse no lugar do coração. E em cada sonho ele dizia a mesma frase: "O tempo não dorme." Mas ele vigia. Na manhã seguinte, o padre reuniu coragem e voltou à casa de Elias. A porta estava aberta, balançando com o vento. Lá dentro o ar era pesado e o frio parecia vir das paredes. Os relógios continuavam parados, todos marcando 03:12, mas o som ainda ecoava. Tic-tac, tic-tac, um som que vinha de dentro das paredes. O padre seguiu até o quarto. A cama estava coberta de pó, como se ninguém dormisse ali há anos. Mas sobre o travesseiro havia um espelho de bolso, o mesmo que Elias usava para reparar engrenagens minúsculas. Quando o padre o abriu, não viu o próprio reflexo. Viu Elias imóvel olhando de volta. O reflexo se moveu sozinho. Os lábios do Elias do espelho se abriram devagar, e uma voz rouca, distante, atravessou o ar. Ele acordou. O padre derrubou o espelho, mas o som se espalhou pela casa, vindo de todos os relógios ao mesmo tempo. As paredes vibraram. Os ponteiros começaram a girar em direções opostas, e o som se tornou um grito metálico, interminável. Então tudo parou. Silêncio. Somente o eco dos passos do padre saindo correndo pela rua. Desde então a casa permanece como um túmulo. Mas dizem que nas madrugadas de neblina, quando o vento sopra do norte, é possível ouvir o som de centenas de relógios batendo em uníssono, todos à mesma hora, 03:12. E quem ousa olhar pela janela, vê o homem parado diante do espelho rachado,
observando o próprio reflexo tentar respirar. Alguns dizem que é Elias, outros que é o tempo usando o rosto dele. Ninguém sabe ao certo, mas há uma coisa que todos aprenderam em Santa Dália. O tempo não se conserta impunemente. Ele observa, ele espera. E quando o ponteiro chegar em 03:12 outra vez, ele vai acordar de novo.